O humor tem limites? Você já pensou nisso? Muita gente fala que o humor tem limite, mas muita gente também diz que não, tá liberado qualquer coisa. E você, qual é a sua opinião? Afinal de contas, o humor tem ou não um limite? Meu nome é Gilson Gabriel, seja bem-vindo ao canal Gabriel Viegas, e aqui nós falamos de comunicação, oratória e um pouco de marketing também. Bom, quando nós falamos de humor, algumas pessoas levantam a questão de que talvez exista um limite para fazer comédia, fazer piada, fazer humor. Você acredita que existe esse limite? De um lado, existe um grupo que defende o politicamente incorreto, que diz que a liberdade de expressão te permite fazer piada com qualquer assunto. Do outro lado, um grupo mais polido e politicamente correto diz que não, existem certos conteúdos e certos tipos de piada que é melhor não fazer, porque atingem minorias que foram historicamente agredidas. Do lado aqui do politicamente incorreto, do humor sem limites, diz o seguinte: quando você tenta de alguma forma fazer com que uma pessoa não conte, um humorista não conte uma piada, você está tentando censurá-lo e, portanto, ataca diretamente a liberdade de ele se expressar. Do outro lado, eles dizem o seguinte: quando você faz piada com algum assunto sensível, a tendência é que aquele preconceito se perpetue. Enfim, ambos os lados têm pontos de vista interessantes, mas na minha opinião, o que realmente acontece, o que é válido, é entender que se ninguém riu, não é piada. Para mim, o humor, de fato, ele depende do contexto em que ele está sendo inserido, em que ele está sendo contado ali para as pessoas. Inclusive, o Fábio Rabin, ele tem um vídeo, um debate, que ele diz algo interessante, que às vezes há mais despreparo por parte do comediante do que propriamente da piada. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma piada com determinado assunto. E trazendo para a oratória, que não aqui falando de humorista, mas de pessoas comuns, como nós que vamos falar em público, fazer uma apresentação de um trabalho, faculdade, enfim, quando nós temos que falar para um público, para uma plateia, como então usar o humor? O humor pode ser algo interessante, mas desde que seja usado, primeiro como um recurso. É um recurso muito bom, não um fim em si mesmo. Quando você conta uma piada no meio de uma apresentação, ela serve ou para quebrar o gelo, quando as pessoas estão ali cansadas, meio desanimadas, olhando para o relógio, eita, que horas acabam? Ou então, para ilustrar um conceito, para ficar mais claro. Ou até mesmo para gerar simpatia, porque afinal de contas, quando você faz uma pessoa rir, a tendência é que ela se torne mais simpática contigo. Então, basicamente, como recurso é ótimo. E veja só, outra coisa importante e interessante é você curtir o vídeo, porque você curtindo o vídeo, você vai fortalecer esse trabalho. Além disso, o segundo ponto é observar o contexto. Como eu falei lá no começo, eu acredito que o contexto é muito importante. Dependendo da plateia para a qual você vai falar, é importante entender se aquela piada vai fazer sentido ou não. E aí, se você tem dúvida, é melhor não fazer. Quem vai te ouvir? Perceba, preste atenção nisso. E qual é o seu objetivo? É entreter ou é ensinar? Se for ensinar, de fato, o humor é apenas uma ferramenta, não deve ser usado com muito excesso. E por último, eu diria que você deve fazer nas suas apresentações piadas somente testadas, muitas vezes por você, em amigos, pequenos grupos, para que quando você falar em público não fique aquele sentimento de constrangimento, nossa, que coisa sem graça, estilo The Office. Enfim, se você gostou desse vídeo, eu espero que realmente você curta, comente, deixe sua opinião sobre se o humor tem ou não limite. Se você quiser fazer uma pergunta, lá no meu Instagram, @GabrielViegas. E se você tem interesse em melhorar sua comunicação, falar bem em público e vencer a timidez, vou deixar na descrição o link do meu curso. Abraços!